Fala pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre os impactos econômicos que a guerra da Rússia e da Ucrânia podem gerar aqui no Brasil e também no mundo de maneira geral, né? Eu vou passar aqui os principais pontos que a gente já viu acontecendo agora de sanções econômicas, eu vou falar quais são os principais produtos que a Rússia exporta, que a Rússia produz, então por que nós devemos sentir esse impacto econômico até mesmo aqui no Brasil, né? Mesmo o Brasil não entrando de fato aí nessa guerra, ok? Eu vou começar primeiro passando aqui para vocês alguns pontos importantes, tá? Eu deixei aqui elencado bonitinho para a gente falando na sequência e eu ir mostrando para vocês. E para quem não me conhece, meu nome é William Capriata, sou professor de certificações bancárias e financeiras e também mestre em economia. Então vamos lá. Bom, primeiro ponto, né? A inflação de comida ela deve acelerar no mundo. Eu já vou deixar aí na tela para você. Eu coloquei aqui o Observatório da Complexidade Econômica, tá? Ele é um site aqui que ele mostra basicamente o que um país exporta, o que o país importa, no que ele é especializado, tá? Você pode tentar traduzir essa página se você não tiver familiaridade aqui com o inglês, tá? Então, basicamente, a Rússia aqui em 2019 ela exportou 407 bilhões de dólares, importou 238, e aí com isso a gente já começa a perceber que sobrou dinheiro para ela, e aí foi uma das políticas que ela implementou há muito tempo atrás com o objetivo de acumular reservas internacionais. Tá? A gente vai ver daqui a pouco no vídeo que a Rússia ela tem em torno de 643 bilhões de dólares em reservas internacionais. E essas reservas elas são formadas não somente por dólares, né, mas por moeda forte de maneira geral. Então aí a gente pode colocar o euro, a própria moeda lá da Inglaterra, né, a libra, e podemos também pensar em outros ativos financeiros de maneira geral. Então você vem acumulando aí essas reservas internacionais, talvez como algo assim já pensando nesse futuro aí, nessa guerra que está acontecendo atual, né? A Rússia já vinha fazendo isso. Ok, ó, em 2019 ela foi a 11ª economia do mundo em termos de PIB, só que isso daqui eu vou deixar para depois, né? Vamos passar aqui para baixo para eu colocar os produtos exportados, os principais produtos exportados pela Rússia em novembro de 2021. Nós temos aqui o petróleo cru, o petróleo refinado basicamente, tem mais partes aqui de petróleo e também temos ouro, né? Como os principais aqui. Então, só daqui você percebe que 40% do comércio da Rússia, basicamente, na questão de exportação, de vender para fora, é formado por petróleo. Consequentemente, quando você tem uma guerra e os países começam a impor sanções econômicas, assim como eles estão fazendo lá contra a Rússia, esse petróleo ele vai ficar o quê? Parado, você não vai conseguir exportar. As pessoas de outros países não vão conseguir comprar esse petróleo. A consequência disso é que ocorra uma redução da oferta mundial. Isso aí já vem refletindo no preço do barril do petróleo, tá? O preço do barril do petróleo tipo Brent, que é esse tipo aqui cru, ele já passou da casa dos 100 dólares e só nesse ano a alta acumulada aí foi em torno de 30%. Então aí a gente já começa a perceber, beleza, se nós temos um impacto no mercado de petróleo, o petróleo ele vai impactar o Brasil aumentando o custo de frete, né? Esse é um dos impactos, porque todo mundo usa combustível para fazer levar essa mercadoria para outros estados, então vai ter aumento do frete. Com o petróleo você produz plásticos que embalam os alimentos. Com o petróleo você produz, por exemplo, até maquiagem, né? São tantas coisas que o petróleo produz que a gente vai ter um impacto aí na cadeia global mesmo de mercadorias, tá? A tendência é que comece aumentando através desses alimentos. Eu até trouxe um outro dado aqui, né? E aí eu já volto a falar aqui, ó. Você vê que aqui o principal destino dessas importações da Rússia foi para a China, né? Você vê que para os Estados Unidos somente 3%, o Brasil, deixa eu ver aqui, ó, 1,71%. Apesar de parecer pouco olhando para aqui desse total 39 bilhões de dólares, para o Brasil é bastante coisa, ok? E aí o outro dado que eu trouxe aqui, ó, os preços do trigo, milho e soja deram saltos no dia 28 de fevereiro. E aí você colocando aqui o preço do milho futuro, esse cotado na Bolsa de Londres, você vê ele passando aqui dos R$721. Então se você olhar esses últimos dias aqui, ó, 1º de março e tal, olha o salto que ele deu. Né? De R$700 ele foi para 721, ele é um salto de o quê? 10%, é um pouco mais, menos de 10% que ele vai ter dado aí de salto. Tá? Então realmente é uma coisa assim muito, muito alta, né? Para poucos dias e a tendência é que isso continue. Soja a mesma coisa, né? Eu coloquei aqui o preço da soja também cotado no mercado de Londres.
também está em alta, subiu 3,43, isso aqui no dia de hoje, né, que eu tô gravando esse vídeo. Trigo, mesma coisa. E aí a gente começa a pensar, beleza, milho e soja mais caro, trigo mais caro, isso daí vai fazer o quê? Ó, ele vai aumentar o preço das rações, logo as carnes aqui no Brasil também vão aumentar. Né? Porque daí o produtor, a pessoa que está ali cuidando ali do boi, ele vai fazer o quê? Pô, a ração tá mais cara, eu tô precisando gastar mais, então consequentemente eu vou repassar esse preço para carne, e mesmo assim, na hora que eu repassar esse preço para carne, vai acontecer o que também? Eu vou ter que transportar essa carne para algum lugar, o petróleo está mais caro, consequentemente eu vou aumentar mais ainda. Então a inflação que vai acontecer, ela vai ser uma inflação global, tá? Só a Rússia e a Ucrânia juntas, elas exportam cerca de 30% do trigo no mercado mundial e pouco mais de 20% do milho. Então isso daí vai ser um impacto para o Brasil. No caso da Ucrânia, o Brasil, ele é o quê? Vai impactar nele na parte do quê? Na parte de grãos, basicamente isso. E quando a gente fala da Rússia, vai importar também na questão dos fertilizantes, que o Brasil, ele importa muito fertilizante da Rússia. Na verdade, ele é o principal mercado de fertilizantes do mundo, é a Rússia, ok? Então você já começa a ver esse efeito aí na cadeia global por conta dessa guerra. E aí daqui a pouco eu falo das sanções econômicas que vem acontecendo e por que isso vai prejudicar mais ainda a inflação e aqui o Brasil. Porque a gente vai ver que vai já aumentou, na verdade, a taxa de juros lá da economia da Rússia. O Banco Central Russo, ele já aumentou de 9,5% para 20% ao ano em uma paulada só. E isso pode continuar acontecendo, mas vamos voltar aqui só para a gente passar por tópicos, né? Igual eu deixei aqui para vocês. A inflação no Brasil passou de 3% para 10% e nos Estados Unidos de 0 para 7%. Então, como eu falei, é uma inflação global. Na verdade, chegou a 7,5% nos Estados Unidos. Isso daí é a maior inflação nos últimos 40 anos. O nosso ministro aqui da Economia, o Paulo Guedes, ele inclusive disse que acha que os países, tanto europeus quanto os Estados Unidos, eles estão atrasados no combate à inflação. Tá? Por que eles estão atrasados no combate à inflação? Porque, primeiro ponto, você já está deixando a inflação esticar muito, né? Estados Unidos chegando a 7,5% aí no acumulado dos últimos 12 meses e a taxa de juros ainda por lá nem sequer aumentou. Então ele acredita que eles estão atrasados, o Brasil ele já está fazendo o dever de casa bem antes, hoje em dia a gente já sabe que a taxa de juros brasileira já está acima da inflação e via regra de Taylor a gente sabe que a partir do momento que você tem uma taxa de juros real positiva, você consegue de fato reduzir esse efeito nos preços desde que a inflação seja proveniente da demanda, né? Quando a inflação é proveniente da oferta, não necessariamente você vai conseguir controlar somente com o aumento da taxa de juros, beleza? Ok, então agora vamos falar aqui das sanções contra a Rússia, ó. Preço da ação do Sberbank, que é negociado na Bolsa de Londres, ele caiu mais de 73%. Esse é o maior banco da Rússia. E a sua subsidiária austríaca, ela deve decretar falência nos próximos dias aí. O que aconteceu, né? Vamos tentar entender. Começou esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Imagina que você está lá na Rússia e você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se as coisas vão piorar, se realmente países do Ocidente vão começar a atacar o seu país, né? E aí você começa a pensar, poxa, vou no banco sacar meu dinheiro. Não vou deixar meu dinheiro parado lá, até porque eu vi a moeda russa desvalorizando aí em torno de 20% nesses últimos dias. Então, poxa, eu vou perder todo o meu poder de compra. Juros aumentando, o que eu vou fazer? As pessoas começaram a sacar. Então, começaram a surgir várias e várias filas para a retirada de dinheiro de banco. Então, acontece uma corrida bancária. E aí, quando as pessoas vão todas de uma vez sacar dinheiro do banco, o que acontece? O banco, ele não vai ter caixa para honrar todo mundo. Isso é óbvio, né? Porque o banco ele faz o quê? Ele sempre pega parte do dinheiro que ele arrecada, das pessoas que as pessoas depositam lá, e ele empresta para outras coisas, né? Para fazer financiamento de carro, financiamento de imóvel, empresta, faz empréstimos pessoais e por aí vai. Então todo mundo começou a resolver sacar esse dinheiro. Consequentemente, o banco falou, poxa, eu vou ficar sem recurso, não vou conseguir atender as pessoas, vou acabar quebrando, né? Vamos aumentar a taxa de juros. O Banco Central da Rússia aumentou a taxa de juros de 9,5% para 20% ao ano. Porque daí, com isso, a Rússia ela tá querendo fazer o quê, basicamente? Ela tá querendo fazer assim, ó. Com essa taxa de juros mais alta, eu vou conseguir fazer com que as pessoas deixem o dinheiro guardado nos bancos,
Então, elas vão poder aplicar em produtos de investimentos que pagam mais de 20% ao ano. Consequentemente, elas vão proteger o seu patrimônio e o seu capital. E eu, banco, vou continuar com o dinheiro aqui. Eu não vou gerar essa corrida aí por saques. Só que isso daí vai adiantar? Eu duvido, né? Eu, particularmente, se estivesse numa zona de guerra e o banco falar, beleza, aumentei minha taxa de juros para 20%, eu vou falar, problema seu, eu não vou mais ficar com meu dinheiro aqui, eu vou tentar proteger meu dinheiro de alguma forma, né? Só que às vezes as pessoas acabam ficando sem alternativas, principalmente agora que ocorreu essa sanção aí que tirou os bancos da Rússia, mais da metade deles do sistema SWIFT, que é um sistema que você basicamente faz o quê? Você faz transferências internacionais. Então a Rússia ela está proibida de fazer o quê? Exportação e importação. Basicamente ela vai ficar isolada do comércio mundial. Ok, então continuando aqui eu vou passar outros pontos interessantes. Empresas e investidores passaram a ser obrigados a vender moeda forte, foram impedidos de vender ativos para sair do país, isso é um ponto que está acontecendo lá na Rússia. Os russos não podem mais fazer remessas ou empréstimos para o exterior. A população e as empresas correm para sacar dinheiro, que eu comentei, então tem déficit estrutural de liquidez. Tá? Você vai ter uma falta de liquidez enorme lá na economia da Rússia. O rublo desvaloriza ainda mais por conta da corrida bancária e da venda da moeda nacional. E os Estados Unidos e os aliados bloquearam acesso do Banco Central da Rússia às reservas internacionais. Esse era o colchão de liquidez que a Rússia tinha, né? Em torno de 643 bilhões de dólares em reservas internacionais. E parte desse dinheiro, não é todo esse dinheiro, está literalmente o quê? Bloqueada. Não pode ser utilizado, porque tinha parte desse dinheiro que estava nos Estados Unidos, tinha uma outra parte que estava na Suécia, tinha uma outra parte que estava na Europa, na Inglaterra, no Japão e por aí vai, na China, né? Só que esses países, os aliados realmente ali dos Estados Unidos, eles fizeram bloqueio das reservas internacionais. A Itália fez isso, a França fez isso, a Inglaterra fez isso, os Estados Unidos fez isso. Então, basicamente, o que o Putin estava querendo, né? Pô, eu vou fazer a invasão, só que se eu já sei que vai ter sanção econômica contra mim, né? Pelo menos eu vou ter um dinheiro aqui para utilizar durante bastante tempo, tem muita reserva. Só que aí agora aconteceu isso, esse bloqueio das reservas internacionais, né? Aí já falei aqui que aumentou a taxa de juros e obrigou os exportadores a venderem 80% da sua moeda forte para a Rússia conseguir ainda importar e pagar os outros compromissos internacionais. Então, exportadores, você vende lá para fora, o pessoal lá da Rússia recebe o quê? Recebe em dólares, recebe moeda forte, né? Ou então em euro, que seja. Com isso, o governo está obrigando eles a entregarem 80% dessa moeda forte para o Banco Central russo, para ele tentar conter a desvalorização da moeda local, ok? Eu deixei até aqui agora na tela os índices aqui dos Estados Unidos, da Bolsa de Valores. Vamos procurar aqui pela Rússia, né? Deixa eu dar um Ctrl F aqui, digitar Rússia, que a gente vai lá direto. O mercado ele não abriu agora nesse momento, né? Não está aberto, você vê que a variação aqui é de 0,000. Esse índice do medo, ele caiu um pouquinho, né? Mas ele estava aumentando. VIX, ele significa o índice do medo, é quando as pessoas estão procurando por proteção. Então a tendência é que ele continue aumentando e a tendência é que as bolsas aqui da Rússia continuem caindo. Ó, você vê que ele chegou na mínima de 808 aqui, ó. E o último foi 936. Teve um dia que a bolsa aqui da Rússia caiu 50%. Né? Ela fechou em 36 de queda, deu uma recuperada ali no final. Mas a galera tá tirando dinheiro. Literalmente, os países estão estrangulando a economia russa. Vai ser difícil a Rússia sair dessa guerra vitoriosa. Na minha opinião, né, se eu fosse fazer uma análise aí, a Rússia já saiu derrotada. Ela já saiu perdendo. Primeiro, por mais que ela conquiste a Ucrânia e ela faça com que a Ucrânia não entre na OTAN, beleza, ela está fora do sistema internacional de pagamentos, ela está sofrendo sanções econômicas e a China até agora, que era dita como grande aliada, ela não se posicionou a favor nem contra a Rússia, simplesmente ela está numa política de não alinhamento, não é uma estratégia de guerra. A gente não sabe até onde essa guerra vai, a gente não sabe se essa guerra ela realmente vai piorar a situação. Tanto que, depois que os Estados Unidos e outros bancos centrais aí do mundo cortaram a Rússia do sistema SWIFT, né? Esse SWIFT, só para você entender, por exemplo, se eu vou receber dinheiro do exterior, eu recebo em dólares, certo? Quando esse dólares é mandado aqui para o Brasil, ele passa por esse sistema SWIFT, que ele é um sistema de recebimento de mensagens, e aí eu consigo fazer a liquidação desse dólar e trazer para real, e receber em real aqui dentro do meu país. Quando eu não tenho esse sistema SWIFT,
você faz o quê? Você elimina a possibilidade de mandar dinheiro para o exterior e receber dinheiro do exterior. Então, simplesmente você fica isolado 100% do comércio mundial, ok? Os líderes do G7, aqui, 7 países mais industrializados do mundo, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, cortaram bancos russos desse sistema SWIFT, que é o sistema global de pagamentos. Então, é o mesmo que desconectar do sistema financeiro internacional os bancos e prejudicar sua capacidade de operar globalmente. Não podem realizar transações financeiras, bloqueia exportações, bloqueia importações. O que significa SWIFT, né? A sigla dele mesmo. Deixa eu pegar aqui para vocês. Significa Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, ou seja, uma rede que facilita os pagamentos além fronteiras. Então, na verdade, vai ser o quê? Um golpe para o comércio russo, né? Eles não vão conseguir acessar esse mercado internacional. Então, por isso, a minha opinião é essa. Já saíram perdendo dessa guerra. Ah, William, beleza. Você acredita que vai ter uma guerra nuclear, né? Agora a gente fugindo um pouco dessa parte econômica. No momento, não. Né? A gente viu que houve, o Putin ele falou realmente que poderia, que na verdade ele vai colocar as forças militares dele em atuação especial, que aí os Estados Unidos já pensou que seria exclusivamente um aumento aí da tensão nuclear, porém até agora não aconteceu nada. Né? A gente não viu nada relacionado a armas nucleares. A Rússia ela tem mais ogivas nucleares do que os Estados Unidos, é a única potência do mundo que se equipara em ogivas nucleares aos Estados Unidos. Só que se você somar os países da OTAN em questão de armamento, né, tanques, aviões, mísseis, propriamente soldados, a OTAN, que é formada por 30 países, possui muito mais recursos do que a Rússia sozinha. Ok? Então não acredito que vai ter essa escalada nuclear no momento. E essa escalada nuclear, na verdade, aí, que a Rússia estava anunciando, ela veio exatamente depois que teve a sanção no sistema SWIFT, porque sabe que esse sistema é importantíssimo para qualquer economia. Né? Beleza, e aí a gente conseguiu ver, poxa, se a Rússia está fora do sistema mundial e a Rússia ela produz muito petróleo, é responsável por 12% do comércio do petróleo mundial, o preço vai subir, isso vai impactar o Brasil. Se ela é responsável por exportar 40% do gás natural para a Europa, consequentemente a Europa também vai ter que se reinventar, vai ter que ter uma outra matriz energética ali para substituir esse gás natural aí, e com isso ela vai acontecer o quê? Também vai ter um aumento da inflação. Quem vai pagar o preço no final das contas pela guerra? Sempre, claro, as vidas das pessoas que estão lá, né, que isso aí é o principal, pessoas morrendo para defender seu país, outras pessoas também morrendo. Às vezes a pessoa imaginou que seria uma coisa mais tranquila, mais simples, quando chegou lá viu que realmente não, é uma guerra, né, que está acontecendo. E quem vai pagar o preço final também são os consumidores por conta desse aumento da inflação mundial, ok? Então a única coisa que eu desejo nesse momento aqui é que realmente essa guerra pare, né? Que o presidente lá Zelensky junto com Vladimir Putin eles consigam de alguma maneira fazer uma negociação para cessar fogo, né? Acabar com essa guerra aí. Mas a minha análise é essa, para mim a Rússia já está derrotada. Economicamente ela já está derrotada e vai ser dificilmente ela vai conseguir sair dessa vitoriosa, porque todos os países já estão basicamente contra ela. Somente o Emirados Árabes, a China e teve mais um país agora que eu não estou lembrado qual, no Conselho de Segurança da ONU, que ficaram neutros, né? Não falaram nada em relação a isso, mas não ficaram também a favor. Então, literalmente, ela está isolada e o Putin ele vai caminhar com certeza para ser considerado o maior par internacional, acredito aí, de todos os tempos, ok? Pessoal, essa foi minha análise aí. Se você gostou, deixa o seu like, isso é muito importante para mim. Só clica aí em curtir e se inscreva aí no canal, beleza? Aguardo vocês em próximos vídeos para a gente estar debatendo aí. Comenta aqui para mim também, pessoal, o que você está achando dessa guerra? Qual que é a análise que você está fazendo dessa guerra? Pode falar de análise geopolítica, pode falar de análise econômica, a gente debate aí depois, ok? Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.